Oi, bem, essa aula vai ser sobre árvores para o curso da MFP, da Maratona Feminina de Programação. Eu me chamo Pietra e eu participei das duas últimas edições da MFP, na fase final, e eu vou estar falando um pouco sobre árvores hoje. Eu acredito que vocês já devam ter visto grafos. Se vocês não viram, por favor, vejam os vídeos de grafos antes de virem para esse vídeo, porque eu basicamente assumi que você já tem uma base de grafos para poder falar sobre árvores. Os grafos, no geral, eles são um conteúdo bem frequente, tanto em maratona quanto em Olimpíadas de Informática, no geral. E as árvores são um tipo de grafos. Só que um tipo de grafos que tem algumas propriedades que tornam muito legais de solucionar os problemas e que tornam um pouco mais fáceis, de certa forma, muitas vezes, por algumas características que a gente vai ver ao decorrer dessa aula. Então, o que é uma árvore, primeiro, né? A gente pode ter um grafo, por exemplo, esse daqui, um ciclo. E isso aqui não é uma árvore. Por quê? Para ser uma árvore, o primeiro critério é: eu não posso ter um ciclo. Uma árvore é um grafo que é conexo e sem ciclos. O que significa ser conexo? O conceito de conexidade está relacionado à conexão, à quantidade de componentes que a gente vai ter nesse grafo. Então, se eu escrever, por exemplo, esses dois grafos, eles não são conexos, porque aqui eu tenho uma componente e aqui eu tenho outra componente. Eu tenho alguns vértices que estão desconectados de uma componente central. Então, tipo, para ser uma árvore, o primeiro critério seria todos esses vértices estarem conectados. Então, eu poderia criar uma conexão aqui e uma conexão aqui, por exemplo, e agora eu teria uma árvore. Só que, além de ser um grafo conexo, a árvore é também um grafo acíclico. O que significa? Basicamente, você não pode ter ciclos. Só que isso cria uma propriedade bem interessante pra gente. Se a gente pensar na parte do ciclo, o que a gente poderia definir de forma mais bonitinha, assim, digamos? Seria basicamente para qualquer dois vértices que eu escolho. Então, eu posso fixar um vértice A aqui e um vértice B aqui. Eu só posso ter um caminho único para ir de A para B. Nesse caso aqui, eu subiria até a raiz e desceria, por exemplo. É um único caminho. Se eu tiver mais de um caminho, é porque eu tenho um ciclo. Não desse vértice para o outro necessariamente, mas eu posso ter um ciclo aqui embaixo, por exemplo. E aí, se eu fixar o vértice A e o vértice B desses de vermelho, eu posso vir por aqui, ou eu posso vir por aqui. E eu teria um ciclo nesse grafo. Então, seria basicamente você fixar quaisquer dois vértices nesse grafo. Se em algum deles o caminho não for único, quer dizer que nesse grafo eu tenho um ciclo. E não seria uma árvore, porque uma árvore não pode ter ciclos. Só que o que isso cria pra gente? Se a gente tem que o grafo ele tem que ser totalmente conexo e ele não pode ter ciclos, isso cria uma propriedade interessante de que, se a gente tem n vértices, a gente vai ter n-1 arestas. Da onde que surge isso? A gente poderia pensar, basicamente, em vértices separados, primeiro. Então, a gente tem n vértices que todos estão soltos e a gente vai enfileirar eles. E a gente quer criar uma árvore com eles. Como que a gente poderia fazer? Primeiro, a gente tem que fazer todos estarem conectados a uma única componente, certo? Então, eu vou conectar esse meu vértice aqui com o primeiro vértice. Eu vou conectar esse aqui também com o meu primeiro vértice. Esse daqui eu vou conectar com o anterior só. E esse aqui eu vou conectar com esse cara. Eu criei uma árvore agora. Porque todos os meus vértices estão conectados entre si. Existe um caminho de A para B, dados quaisquer A e B nesse grafo. E, além disso, todos esses caminhos são únicos. Eu não tenho nenhum ciclo nesse grafo. E percebam que, dado os 5 vértices, a gente tem 4 arestas. Porque se a gente pegar 2 vértices, a gente sempre precisa de uma única aresta para unir eles. Se a gente colocar qualquer outra aresta aqui a mais nesse grafo, eu vou criar um ciclo. Porque ele já está totalmente conectado. Então, eu estou criando um caminho que já existe. Então, qualquer aresta que eu adicionar a mais numa árvore, ela necessariamente vai criar um ciclo nesse grafo. Então, essa é a primeira propriedade ou característica, sei lá como a gente poderia chamar isso, da árvore, que, dado n vértices, necessariamente a gente vai ter n-1 arestas, e isso é muito interessante de você saber, porque às vezes o problema ele não te dá que é uma árvore de fato. Ele vai te dar que, sei lá, cada vértice tem um único pai e são n-1 arestas, tipo... Então você às vezes tem que meio que pegar as dicas
do problema que se referem à árvore. Porque às vezes é essencial o problema ser árvore, porque se for um grafo genérico, você às vezes não consegue solucionar o problema na complexidade que você quer. Então, essa é a primeira característica que eu acho interessante de saber. Outra coisa que a gente pode definir são alguns nomes comuns em árvores. Então, bora desenhar uma árvore genérica e vamos conceituar algumas coisas. A árvore não necessariamente precisa ser binária, né? Então, vou colocar 3 vértices aqui, pronto. Alguns conceitos. Primeiro, uma árvore, ela não necessariamente precisa ser sempre enraizada, mas normalmente quando a gente resolve os problemas, a gente sempre enraiza a nossa árvore em um vértice para facilitar o nosso problema e até para a questão de implementação. Tem algumas coisas depois que vocês podem ver de você reenraizar essa árvore em vértices diferentes e etc. Mas para essa aula a gente vai assumir que a gente vai enraizar num vértice, normalmente, tanto para desenhar, para a gente poder pensar nos problemas, quanto para, de fato, implementar usando DFS ou BFS, que seja. Então, a gente basicamente define um vértice. Eu vou marcar esse de vermelho aqui. Que a gente vai chamar ele de raiz. E o que significa o fato dele ser raiz? O fato dele ser raiz diz pra gente que ele é o único vértice que não tem nenhum pai. Porque ele é basicamente o pai, direta ou indiretamente, de todos os outros vértices. Certo. Só que o que significa essa coisa de ser pai ou não? Basicamente, quando a gente enraiza, a gente está definindo uma ordem, se a gente pensar na DFS. Então, se a gente pegar esse vértice R, ele tem 2 filhos, que a gente chama, que são basicamente os vértices que estão conectados a ele. São esses 2 aqui nesse caso. E esses 2 filhos, ele tem um pai cada. Esse pai é o vértice R, que nesse caso é a nossa raiz. Se a gente chamar esse vértice aqui de A, esse vértice A ele tem outros 2 filhos. E esses 2 filhos têm o vértice A como pai. Então, a gente tem essa relação de pai e de filho, que é muito comum em árvores. Porque você consegue definir que cada filho ele sempre vai ter um pai único. E isso é muito importante pra gente em alguns problemas e em alguns algoritmos também. Então, é interessante saber essa nomenclatura. Não sei se eu deveria chamar de nomenclatura, mas enfim. A gente pode dizer também o conceito de ancestrais. Se a gente pensar nesse vértice aqui de baixo, ele tem vários ancestrais, que são vértices, basicamente, que vieram antes dele. O que faz sentido, né? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, desse vértice aqui, esse vértice é um ancestral dele, esse vértice é um ancestral dele, e a própria raiz também é um ancestral dele. É basicamente o caminho dele para a raiz, subindo apenas pelos pais. Então a gente sobe do meu vértice para o meu pai, que é esse cara aqui, do pai do meu pai para o pai do meu pai, e do pai do meu pai para o pai do meu pai, que é a própria raiz. Então a gente define essa coisa de ancestralidade, que também é algo bem intuitivo. No fundo, basicamente, eu estou definindo o caminho de paz que eu uso para chegar na minha raiz. E é basicamente isso. A gente poderia também pensar em, tipo, pais diretos e indiretamente também. Tanto faz, enfim. São basicamente nomes que a gente acaba usando e que eu acho interessante saber. Agora, outros conceitos. Depois da gente enraizar a nossa árvore, a gente pode definir algumas coisas, que são as nossas subárvores e o nível ou a altura de um vértice em relação à raiz. Então, primeiramente, o que é uma subárvore? A gente definiu esse conceito de pai e a gente pode também definir o conceito de subárvore. Se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, ele tem uma subárvore. O que é a subárvore? São basicamente todos os vértices que têm aquele meu vértice como pai, direta ou indiretamente. Ou seja, que tem o meu vértice como um ancestral. Então, todos os vértices aqui, se a gente subir, em algum momento a gente vai chegar nesse vértice vermelho antes da gente passar para a nossa raiz. Então, a gente pode pensar por esse lado de todos têm o vermelho como ancestral, ou a gente pode parar para pensar por um lado de se eu for desse meu vértice até a minha raiz,
eu necessariamente passo por esse vermelho. Então, todos os vértices que eu passo para chegar até a minha raiz, quer dizer que eu estou contido na subárvore deles. Isso vai ser importante quando a gente falar de Euler-Tour mais para frente. Então, se a gente pegar esse vértice, a gente diria que esse vértice rosa ele está na componente desse vértice, na componente desse vértice, na componente desse vértice e do próprio raiz. No caso, a componente da subárvore, né? Porque são todos os nós que meio que englobam aquele vértice. A gente pode pensar em simplesmente, se a gente quiser definir, a gente só faz um traço pegando todos os caras que estão daquela componente para baixo. Esse cara aqui, por exemplo, eu posso ir direto da raiz, passando apenas por esse daqui. Então, se eu chamar esse cara de A e esse de B, eu digo que o B ele tá na subárvore de A, mas o B ele não tá na subárvore de C, por exemplo, porque eu não preciso passar por C para subir para minha raiz. E o C também não é um ancestral meu. Então, a gente tem esse conceito de subárvore também, que é muito utilizado, e a gente vai ver algumas aplicações, alguns problemas mais para frente nessa aula que vão utilizar esse conceito. Uma outra definição que a gente pode fazer é, como a gente enraizou, se a gente disser que aquele meu nível é o nível 0, eu consigo definir, fazendo basicamente uma BFS, né? Eu consigo definir alturas para essa minha árvore, que seriam basicamente a distância do meu vértice para a raiz. Então aqui eu teria a altura 1, aqui eu teria a altura 2, a altura 3 e a altura 4, que basicamente simbolizam quantas arestas eu tenho que passar para chegar na minha raiz. Então aqui esse vértice tá na altura 4 é porque eu tenho que subir para cá, depois para cá, daí vir para cá e pro final para a raiz. Então a gente consegue definir também esse conceito de altura ou de nível, basicamente. São coisas bem parecidas. Mas enfim. E normalmente em árvores, vocês precisam enraizar essa árvore para você conseguir, tipo, tanto pensar quanto resolver o problema. Não vou dizer que é sempre, mas diria que boa parte das vezes você precisa enraizar. Além desses conceitos que a gente falou, a gente tem o conceito também de folha. O que é uma folha? A gente definiu a raiz como sendo um vértice que não tem nenhum pai. A folha é basicamente o oposto. É um vértice que não tem nenhum filho. Então, todos esses vértices terminais que a gente não conseguiria seguir para mais ninguém descendo são folhas. Por quê? Eles só têm o pai como conexão. Eles não vão ter nenhum filho. Se eu adicionar uma conexão aqui, esse meu vértice deixou de ser folha e agora esse meu vértice passou a ser uma folha. Uma coisa interessante sobre as árvores é a gente tinha referido as árvores como um grafo acíclico e conexo. E o que o fato de não ter ciclos torna algo legal? A gente pode pensar em DP. Porque se a gente não tem um ciclo, a gente consegue sempre definir uma ordem de que eu vou chamar os meus estados e eu não vou ter, tipo, uma recorrência que meio que depende uma da outra. Então, tipo, se eu tiver um estado aqui e outro estado aqui, eu não vou ter uma dependência de eu chamar esse estado e esse estado se chamar o outro estado, saca? Porque eu não tenho ciclo. Então, muitas vezes a gente pode usar DP nas árvores também, e é algo que é muito aplicável. E se for num grafo qualquer, genérico, que possa ter ciclos, isso vai dar problema, porque eu posso ter uma dependência de um vértice para o outro que eu não vou conseguir resolver, porque tem um ciclo. Então, o fato de ser uma árvore ajuda bastante pra gente também utilizar DP nessas árvores. Dito isso, vamos dar uma olhada no nosso primeiro problema. Eu recomendo vocês pausarem um pouco o vídeo para vocês pensarem no problema antes de verem a solução, porque eu acho que é legal. Do que simplesmente vocês virem um vídeo corrido assim, sem pensar em nenhum dos problemas. Basicamente, nesse vídeo, ele dá uma. Nessa questão, ele dá uma árvore pra gente, basicamente. Porque ele fala que cada um dos vértices, dos N-1 vértices, tem um único chefe, e o primeiro vértice é o chefe geral, né? Então, é uma árvore, de certa forma. Ele só tá escondendo isso da gente, mas é uma árvore. E o que ele pede pra gente é para, dado que o vértice 1 ele é a nossa raiz, a gente imprimir N valores que simbolizam o número de subordinados. E o que seria o número de subordinados? É basicamente o tamanho da nossa subárvore. Ele mascara isso da gente. Mas, então, como que a gente poderia resolver esse problema? Vamos pegar a nossa entrada do input que ele deu, pra gente poder dar uma olhada de como que ficaria. Então,
a gente tem... Vamos desenhar essa árvore aqui. A gente tem o vértice 1, a gente vai ter o vértice 2, que é filho do 1, porque ele dá o nosso pai aqui. O vértice 3, que também é filho do 1. O vértice 4, que é filho do 2. E o vértice 5, que é filho do 3. E o que significa eu ser um subordinado do meu vértice? Subordinado é basicamente que, em algum momento, o meu chefe, ou o chefe do meu chefe, e por aí vai, ele existe. Tipo, ele tá no meu caminho. Que era o que a gente tinha definido de subárvore. Então, se a gente pegar esse vértice vermelho, esse cara é meu chefe diretamente e o 1 é meu chefe indireto. Então, quer dizer que eu tô tanto na subárvore do 2 quanto na subárvore do 1. E como que a gente poderia pensar nisso, então? Bora desenhar. Quantas pessoas estão na minha subárvore aqui do 4? Apenas ele mesmo, né? Nesse caso, um cara, ele nunca é subordinado dele mesmo. Então, as folhas têm a subárvore de tamanho 0, basicamente. Isso por definição da questão. Depende muito da questão. O vértice 2, ele tem o 4 como subordinado único. Então, ele tem um único subordinado. O vértice 3, ele tem o 5 como um subordinado único. E o vértice 1, ele tem o 4, o 5, o 2 e o 3 como subordinados. Então, a gente tem 4 vértices na subárvore dele. Por que 4 e não 5? Porque ele não é chefe dele mesmo, então a gente está excluindo o próprio vértice quando a gente pensa em subárvore. Mas, certo. E como que ficaria isso? A gente poderia pensar numa DP aqui já. É uma DP, de certa forma, bem simples. A gente não precisaria, de fato, fazer uma DP ou coisa assim, mas no fundo é uma DP. Então, como que ficaria? Eu vou chamar de DP de V, basicamente, a quantidade de vértices na subárvore de V. Então, vamos supor que a gente está nesse vértice 3 aqui, ou, na real, vamos dar uma aumentada nessa nossa árvore para ficar um pouco mais interessante para a gente pensar em como que a gente poderia montar as transições da nossa DP. Vamos supor o seguinte, a gente já calculou um pouco da nossa DP e a gente tem esses estados aqui calculados já. E eu tô aqui no 4. Eu quero basicamente montar a DP do 4 para daí eu montar as outras DPs aqui acima. Porque perceba que se eu tiver a DP do 4, eu consigo montar a DP do 2. Se eu tiver a DP do 2 e do 3, eu consigo montar a DP do 1. Então a ideia é que eu vou subindo com a nossa resposta. E como que a gente poderia montar a DP do 4? O que seria a DP do 4? A DP do 4 é a quantidade de vértices na subárvore. E ele tem vários filhos, certo? Ele tem o filho 6 e o filho 7 como subárvore aqui. Vocês concordam que, basicamente, o tamanho da DP do 4, a quantidade de filhos que tem na subárvore do 4, é a soma da DP de cada um dos filhos que ele tem? Porque todos os vértices que estão na subárvore de um filho meu estão na minha subárvore também. Então, para todos os filhos, sei lá, são filhos aqui, mais um. Por quê? Para cada um dos filhos, eu não englobei ele na minha resposta ainda. Então, eu preciso somar ele na minha resposta. Então, qual que seria a ideia aqui? Para a DP do 4, a gente pegaria a DP do 6 mais 1, porque o 6 ainda não está na minha resposta. E agora que eu subi para o 4, o 6 ele é meu subordinado, então eu preciso considerar ele na minha resposta. Mais a DP do 7 mais 1 também. E isso seria a DP do 4. Agora que a gente montou a DP do 4, a gente pode montar a DP do 2, que seria a DP do 4 mais 1. E aí aqui a gente poderia pegar a DP do 5 mais 1. E no 1 seria a DP do 4, no caso a DP do 2, mais 1, mais a DP do 3 mais 1. Então assim a gente consegue definir a nossa DP e calcular quantos caras tem na subárvore de cada um dos vértices. Vamos para a parte de implementação agora um pouco. Agora, vamos pensar em como que a gente poderia implementar isso em questão de código mesmo. Então, vamos pegar a nossa estrutura básica aqui. E vamos tentar dar uma olhada aqui em como que ficaria o nosso código. Primeiro, a gente teria que ler
os nossos variáveis que ele dá. Aqui é interessante perceber que como ele é pai de todo mundo, eu, na real, defino só do 2 para frente os vértices, para eu ler, no caso. E cada V aqui simboliza que eu tenho I como filho de V. Então, aqui, por exemplo, eu estou no vértice 2 e o 2 ele tem o 1 como pai. No vértice 3, eu tenho o 1 como pai. No vértice 4, eu tenho o 2 como pai. No vértice 5, eu tenho o 3 como pai. Então, a gente está só montando o nosso grafo aqui agora. Certo. Nesse problema, a gente enraizou a nossa árvore no vértice 1. Então, a gente vai chamar a nossa DFS para o vértice 1. Só vou declarar aqui o que a gente vai precisar para a gente poder usar. Pronto. Então, como que ficaria a nossa DFS aqui nesse caso? A gente vai calcular a DP durante a DFS, certo? E depois que a gente calcular, a gente vai simplesmente imprimir a resposta de todas as nossas DPs. Porque a gente está definindo ela como sendo a quantidade de vértices daquela subárvore. Então, o que eu preciso fazer primeiro? A gente estava trabalhando com a ideia de que eu vou montar a DP do meu vértice V. Tá meio caos aqui agora, mas... eu vou montar a DP do meu vértice V, aqui, do meu 4, por exemplo, depois de eu ter pego os valores da DP dos filhos dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a DP dos filhos. A gente só consegue calcular a minha DP atual se eu souber a DP dos filhos. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente, primeiro, vai chamar, no caso, ignorando só para não retornar para o pai, né? Mas, enfim. A gente vai chamar a nossa DFS para o nosso filho, para depois a gente poder somar a DP do nosso filho no nosso pai. Então, a gente vai falar que a DP do pai é a DP do que eu já tinha anteriormente, porque eu posso ter passado por outros filhos, por exemplo. Eu posso ter chamado a DFS aqui para o 6, e no meu 4 eu já estou guardando o DP de 6 mais 1. Só que aí agora eu vou chamar a DP do 7, eu não quero perder esse valor. Então, eu preciso somar desse valor a DP do 7 mais 1. Então, a gente vai somar a DP de A mais 1. Como eu sempre calculo de baixo para cima, eu já tenho esse valor da DP de A e eu só preciso incrementar no meu DP de V. E aí, na nossa chamada recursiva, eu vou ter o DP de 4 e eu vou subindo para o 2 e por aí vai. Então, bora rodar o nosso código só para ver se está funcionando. Tem que declarar o N, né? É importante. Então, pegou aqui 4110, que era o que a gente queria. Eu vou deixar o link de todos os problemas depois e de algumas outras sugestões para vocês fazerem pós-aula também, tudo na descrição do vídeo. Aí vocês podem dar uma olhadinha se quiserem e enviarem e tal as questões. Mas, enfim. Então, esse foi o nosso primeiro problema, que a gente trabalhou um pouco do conceito de subárvore. E agora eu queria mostrar um outro problema que usa essa ideia de subárvore por trás. E é um problema bem interessante, na realidade, que, para quem já viu, por acaso, talvez DFS com rerouting ou DP com rerouting, alguma coisa desse tipo, eu acho que passa um pouco essa vibe, dá um pouco uma intuição de como que funciona. E eu acho um problema bem legal. Então, bora pegar ele. Certo. É esse do Tree Distance 2, se não me engano. A gente vai fazer esse primeiro e depois a gente faz o do diâmetro. Porque eu acho que foge um pouco já e a gente já entra para outro problema. Certo. Então, o que esse problema ele quer da gente? A gente vai ter uma árvore novamente. E nessa árvore, a gente vai ter as distâncias de um vértice para o outro. Que nesse caso, seria basicamente o nível, certo? Então, bora pegar o exemplo aqui e aí a gente faz, eu acho que fica mais claro.
certo? Bora desenhar esse nosso grafo e eu acho que fica mais fácil de explicar. 3, 4, 4, 5. Beleza. O que eu quero? Eu vou fixar meu vértice 1 e eu quero basicamente a soma de todos os caminhos mínimos do vértice 1 para qualquer outro vértice. Então eu quero, por exemplo, do vértice 1 para o vértice 2, menor caminho, 1. Do vértice 1 para o vértice 3, menor caminho, 1. Do vértice 1 para o vértice 4, menor caminho, 2. Do vértice 1 para o vértice 5, menor caminho, 2. Então a resposta aqui para o vértice 1 seria 6. Só que eu não quero isso só para o primeiro cara. Eu quero isso para todos os caras. Então, para todos os vértices da minha árvore. Então, se eu pegar o 3 aqui, por exemplo, seria do vértice 3 para o vértice 2, 2. Do vértice 3 para o vértice 1, menor caminho, uma única aresta. Do vértice 3 para o vértice 4, uma aresta. Do vértice 3 para o vértice 5, uma única aresta também. Então, aqui eu teria 5 como resposta. E por aí vai. E ele pede pra gente fazer isso para todos os vértices. Então, a nossa saída é a soma de todos os menores caminhos para todos os vértices, basicamente. Então, se a gente pegasse do vértice 2, por exemplo, a gente teria do vértice 2 para o vértice 1, 1. Do vértice 2 para o vértice 3, 2. Do vértice 2 para o vértice 4, 3. E do vértice 2 para o vértice 5, 3 também. Então, a gente teria 9 como resposta. E aí, a gente vai ter que retornar todas as somas aqui como resposta, como saída do problema. Então, só utilizando a nossa ideia que a gente viu de subárvore, de tamanho de subárvore e de nível, como que a gente poderia resolver esse problema? Eu acho que uma ideia inicial que é importante perceber é o do vértice 1. Como que a gente resolve o do vértice 1? O vértice 1, basicamente, a distância dele para todos os outros vértices, como eu enraizei nele, seria basicamente a soma dos níveis de todos os vértices, certo? Ou da altura que a gente tinha definido para todos os vértices, J's. J indo de 1 até N. Então, se eu definir aqui eu tenho nível 0, aqui eu tenho nível 1 e aqui eu tenho nível 2. E foi exatamente o que ficou como resposta, né? Porque eu tenho 2 vértices no nível 1 e 2 vértices no nível 2. Então, soma 6. Então, a gente sabe responder rápido quanto que é a resposta para o vértice 1. E o que a gente precisa pensar agora? A gente precisa ver uma forma de, sabendo a resposta para o vértice 1, como que eu poderia construir a resposta do meu vértice 2 e a resposta do meu vértice 3. Então, como que seria a transição no sentido de que, se eu pensasse que a minha árvore ela rotacionou essa raiz, o que mudaria na resposta? Porque quando a gente está fixando que eu quero, tipo, para o vértice 3, seria como se eu colocasse o vértice 3 como raiz e eu fizesse a altura de todos os vértices. E aí a soma das alturas de cada vértice vai ser a resposta do vértice 3. Então, no fundo, seria como se a gente de fato estivesse enraizando novamente essa árvore em um outro vértice. Só que a gente não pode fazer isso, tipo, simplesmente pegando cada um dos vértices, enraizando em cada um dos vértices e fazendo uma DFS para descobrir o nível de cada vértice. Porque isso ficaria n quadrado. E a gente tem um n 10 à quinta, basicamente. Então a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente precisa pensar é numa forma de, dado que a gente tem a resposta para minha raiz 1, como que eu poderia construir a resposta da raiz 3? Então, vamos pensar no que altera, certo? Vamos pegar aqui e marcar as arestas e quantas vezes elas aparecem na nossa resposta. Para o vértice 1. Para o vértice 1, essa aresta de 1 para o 2, ela aparece uma vez, que é no próprio caminho do 1 para o 2. No vértice 3 aqui, para o 1, essa daqui aparece uma única vez, porque é para cá. Só que aí eu vou do 1 para o 4, e essa aresta aqui aparece novamente. E aí essa aqui também aparece uma vez. E do 1 para o 5, essa aresta aparece novamente, e essa aresta aparece uma vez. Beleza. Agora vamos supor que a gente está pensando no nosso vértice 3. Quantas vezes cada aresta vai aparecer? Do vértice 3 para o vértice 1, essa minha aresta vai aparecer uma vez. Do vértice 3 para o vértice 2, essa minha aresta também vai aparecer uma vez. E essa daqui também vai aparecer uma vez, porque eu preciso vir para cá. Do vértice 3 para o vértice 4, essa aresta aparece uma vez.
do vértice 3 para o vértice 5, essa aqui aparece uma vez. O que está acontecendo, basicamente? Vocês percebem que quando eu passei a minha raiz do vértice 1 para o vértice 3, todos esses vértices que estão aqui agora, eles vão ter que passar por essa aresta. Então, o que está acontecendo? Eu somei 1 na resposta, tipo, de cada um desses vértices. Eu somei 1 falando que cada um desses vértices que não estão na minha subárvore, eles estão uma unidade mais distante do que eles estavam quando a minha raiz era 1. Por quê? Eu tô basicamente adicionando essa aresta do 1 pro 3, certo? Porque eu desci para o meu vértice 3. O meu vértice 3 é a nova raiz. Então, isso significa que a quantidade que eu vou adicionar é a quantidade de caras aqui, que a gente vai chamar de x por enquanto, vezes 1. Porque cada cara vai me adicionar 1 na minha resposta. Porque agora do 2 pro 3 era o caminho que eu tinha do 2 pro 1, que eu já tenho salvo aqui, tudo junto, né? As somas. Só que agora eu tenho que adicionar 1 porque eu adicionei essa aresta do 1 pro 3. Porque eu não quero chegar só no 1, eu quero chegar no 3. E no 1, antes o caminho dele era 1 para ele mesmo, que era 0. Só que agora ele precisa ir pro 3 também. Então eu preciso somar 1 na resposta dele também. Então, se a gente pegar a nossa resposta que a gente tinha pro 1, a nossa resposta pro vértice 3 vai ser o quê? Vai ser a resposta do vértice 1 mais os caras que agora estão uma unidade mais distante de mim, que são os caras que não estão na minha subárvore. A gente vai dizer que são x caras, depois a gente vê como calcular isso. Vezes 1, porque adicionou uma única aresta para cada cara. Só que além disso, eu me aproximei dos vértices da minha subárvore, certo? Tipo, antes eu tinha que o vértice 3 pro 1, ele tinha distância 1. Só que agora eu quero ir no próprio vértice 3. Ele tem distância 0 dele mesmo. E no vértice 4, antes, ele tinha que passar por essa aresta aqui para chegar no 1. Agora ele não tem mais, porque tá no vértice 3 a minha raiz. Então, para cada um dos caras da minha subárvore, eles reduziriam em uma unidade o valor deles, o valor do caminho deles até o vértice que está fixo, da raiz. Então, a gente vai dizer que o valor da minha subárvore de 3 vai reduzir uma unidade na resposta do que a gente tinha no 1 para cada vértice. E assim a gente consegue basicamente calcular o nosso ânus de 3. A gente já tinha o ânus de 1 e a gente consegue calcular o nosso ânus de 3 agora. Só que o que é esse x? Vocês concordam comigo que só tem duas opções? Ou o vértice ele tá na subárvore do 3, ou ele não tá. E eu tenho n vértices no total. Então o x basicamente é o número total de vértices menos o tamanho da subárvore, que a gente estava chamando de dp na real, né? Então aqui a gente vai chegar basicamente que para a gente calcular a resposta para o vértice 3 era a resposta que eu tinha para o vértice 1 menos o tamanho da subárvore, que eu vou chamar de dp de 3 ao invés de sub de 3, só para padronizar, que a gente estava usando dp aqui, mais n menos o dp de 3, porque eu estou somando 1 a cada um dos caras que não estão na subárvore e subtraindo 1 a todos os caras que estão na subárvore. Então, basicamente, o ânus de 3 é o ânus de 1 mais n menos 2 vezes dp de 3. E aqui a gente especificou de a transição do 1 para o 3, mas essa transição ela é válida de qualquer vértice pai para qualquer vértice filho. Então a gente vai construir a nossa resposta com aquela mesma ideia, só que agora partindo do vértice pai para o vértice filho. Então a gente vai supor que a gente já tem a nossa resposta para o meu pai, e dado que eu já tenho a minha resposta para o meu pai, eu quero construir para o meu filho. Isso vale para qualquer um dos vértices. Então a gente só precisa utilizar isso daqui. Então, vamos ver como que isso mudaria na nossa implementação do problema que a gente tinha anteriormente. A gente ainda precisa dessa DFS inicial porque a gente tem que saber antecipadamente qual é o tamanho de cada uma das nossas subárvores. E qual que é o problema? Por que a gente não pode fazer numa única DFS? Porque para DFS da subárvore, eu monto ela de baixo para cima, certo?
Então eu só vou ter a minha resposta do meu pai depois de eu calcular a resposta do meu filho. Agora, o que a gente está fazendo é o contrário, certo? Então a gente só vai ter a resposta do meu filho depois de eu calcular a resposta do meu pai. Então a gente vai separar em duas DFS. Então a gente tem a nossa DP de V aqui, que vai dar a resposta de quantos vértices estão naquela subárvore, e a gente vai guardar um ANS agora, que eu também preciso saber, que é basicamente a resposta para cada filho, da soma de todos os caminhos que existem dele para quaisquer outro vértice. E aí aqui a gente vai agora ler dois valores, porque a nossa, a nossa entrada mudou um pouquinho, e a gente vai criar esta entre esses dois valores, entre esses dois vértices que ele deu. Tem uma outra coisa que a gente vai ter que guardar, que a gente não tinha falado antes, que a gente já tinha falado, mas não tinha implementado, que é o nível de cada vértice. Então, a gente fixa o nosso vértice 1 como tendo nível 0. E agora a gente precisa, basicamente, calcular o nível de cada vértice. E como que a gente faria isso? A gente sabe que o nível do meu vértice 3 é o nível do pai dele mais 1, né? Porque a gente sempre faz a DFS partindo dos pais indo para os filhos. Então, o que a gente precisa fazer é de cima para baixo. Então, aqui, antes de eu chamar minha DFS, eu vou falar que o nível do meu vértice filho é o nível que eu tinha para o meu pai, mais 1. Porque eu preciso descer para aquela aresta. E aí, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer uma segunda DFS. Agora que a gente já tem os valores de todas as subárvores, o tamanho de cada uma das subárvores, a gente precisa calcular o ANS de fato, que é a nossa resposta. Só que primeiro a gente precisa definir quanto que é a resposta do meu vértice 1, porque ele é o pai de todo mundo. Então eu preciso dele para eu poder construir para os filhos dele, para daí eu construir para o resto. Então a gente primeiro coloca que a resposta do vértice 1 vai ser a soma de todos os níveis, porque a gente enraizou nele, certo? Era o que a gente tinha comentado antes. E agora a gente vai chamar a nossa DFS 2, partindo do pai também como 1. E qual que é a ideia aqui? A gente já construiu a nossa resposta para o nosso pai. E dado que a gente tem a resposta do nosso pai, a gente vai construir a resposta do nosso filho. Bem parecido com o que a gente fez na construção do nível aqui. Então, a gente precisa montar o ANS de A. O que vai ser o ANS de A? Vai ser a resposta que eu tinha para o meu pai, mais o N, menos 2 vezes o tamanho da subárvore do meu cara, que é o A. Então vai ser mais N, que é a quantidade de vértices. Esse N, o ideal é ou passar por, tipo, no argumento da função ou declarar global, né, para ficar acessível, menos 2 vezes o dp de A. E aqui o ideal é digitar certo. E dado que a gente tem a resposta agora do meu filho, eu posso chamar a nossa DFS2 para os filhos dos meus filhos, para daí eu poder construir a resposta para todo mundo, simplesmente. Então, vamos rodar aqui o nosso código, no caso de teste que a questão dá. Tá, eu achei que tivesse errado, mas foi só uma besteirinha aqui. A gente está definindo a nossa subárvore de uma forma diferente agora, né? A gente quer incluir o meu vértice na subárvore, e aqui a gente não estava incluindo. Então, o que a gente tem que fazer é falar que sempre o tamanho da minha subárvore já começa com 1. Porque se eu não tiver nenhum filho, eu quero agora que o 4 ele seja incluso na minha subárvore. Então, a gente sempre inicializa com 1 e aí a gente não precisa somar por fora, senão vai ficar errado na hora da gente descontar os valores. Então, era basicamente isso que estava errado antes. E aí a gente ficou com 69588, que era basicamente o que a gente queria. Tem que tomar cuidado com isso, porque antes a outra questão, ela definia que se eu tô aqui no 5, ele tem tamanho da subárvore como sendo 0, porque eu não quero incluir o 5 na minha própria subárvore.
Só que nesse problema não, a gente quer incluir o 5, então a gente vai falar que as folhas têm tamanho de subárvore 1. E aí os próximos vértices, eles vão incluir eles mesmos. Então tem que tomar cuidado com isso nas questões. Nesse daqui, por exemplo, já mudou a definição de subárvore, digamos assim. Mas é basicamente isso para esse problema. Agora a gente vai entrar num outro probleminha. A gente vai falar agora de diâmetro. Eu só queria apagar isso aqui. Putz, fiz besteira. Eu não sei usar isso aqui direito. Eu não costumo gravar aula, então. Mas enfim. O problema que a gente vai tratar agora é esse tree diameter. E ele é um problema bem clássico. Basicamente, você tem uma árvore, novamente, e você quer descobrir qual é a maior distância entre quaisquer dois vértices dessa árvore. Tem dois jeitos de você solucionar o problema de diâmetro. O primeiro deles é numa abordagem um pouco mais, não sei se eu diria tipo gulosa, talvez, e o outro seria utilizando DP. A gente vai fazer essas duas abordagens, eu vou explicar os dois tipos de soluções. Muda um pouco só a forma de implementar, a de DP é um pouco mais rápida, mas às vezes você precisa implementar do outro jeito também, então eu vou mostrar as duas. Vamos para um jeito de pensar um pouco mais lento, em N quadrado. Como que a gente poderia resolver esse problema? A gente poderia simplesmente fixar cada um dos vértices. Então, a gente faria um for de 1 a n, fixando o vértice. E para cada cara, a gente faria uma BFS, partindo de i. E aí, simplesmente, a gente passaria por todos os vértices aqui. E a gente pegaria a maior distância do vértice i. E a gente só precisaria fazer isso para todos os vértices. A gente teria basicamente a maior distância nessa árvore entre quaisquer dois vértices. Só que isso é meio lento, certo? Isso funciona, não tá errado. Só que é bem lento, porque é n quadrado. E se você pegar aqui, é 10 a quinta novamente. Então, isso não vai passar. Vai ficar muito lento. E daí, o que a gente precisaria fazer? Como que a gente poderia resolver? O primeiro jeito da gente calcular diâmetro é meio que um passo a passo. Mas é um passo a passo bem intuitivo. A gente vai primeiro fazer uma BFS de um cara qualquer. Eu gosto de fazer do 1, porque sempre vai ter o vértice 1, né? A gente faz uma BFS partindo do 1. Então, bora pegar um exemplo aqui, vai. Vamos simulando enquanto a gente fala do problema, pra ficar mais claro. É esse mesmo gráfico, né? Então, tá de boa. Então, a gente enraizou no vértice 1 e a gente vai fazer uma BFS partindo dele. E a gente vai definir todas as distâncias. Então, 1 para ele mesmo é 0, 1, distância 2. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o vértice mais distante do 1, que aqui poderia ser o 4 ou o 5, tanto faz. A gente vai marcar ele. E a gente vai fazer uma outra BFS agora, partindo do vértice 4. No caso do vértice 4, porque ele é o vértice mais distante do vértice 1. Poderia ser o vértice 5 também, é análogo, é a mesma coisa. Agora que a gente tem o vértice 4, a gente vai fazer uma BFS partindo dele. Então a gente teria o 3 aqui, aí o vértice 5, o vértice 1 e o vértice 2. Espero que esteja certo o desenho. E a gente teria essas distâncias. Agora a gente vai pegar o vértice mais distante do vértice 4, que é o vértice 2. Tem distância 3. Pronto. É isso. Aqui a gente achou o nosso diâmetro, que é 3. E a gente achou uma possível ponta do nosso diâmetro com outra possível ponta do nosso diâmetro. Essas pontas, elas não são únicas. Porque se a gente tivesse pego 5, a gente acharia o 2 também, e 2 e 5 também é uma ponta válida do diâmetro. Porque a gente tem esse caminho aqui como um possível diâmetro, mas a gente também tem esse caminho aqui como um possível diâmetro. E ambos são válidos. Então, o diâmetro ele não seria único.
Mas o tamanho dele, sim, é único. Então a gente pode definir ele, que seria 3 aqui nesse caso. Então, qual que é a ideia no geral? A gente escolhe uma raiz arbitrária, faz uma BFS. A gente acha o vértice mais distante dessa raiz arbitrária, a gente vai chamar de U. A gente faz uma BFS de U e acha o vértice mais distante de U, que a gente vai chamar de V. A gente tem que a distância entre U e V é igual ao diâmetro. E é basicamente isso. Tá, mas por que isso funciona? Tipo, se você quiser uma prova bonitinha, você vai ter que usar LCA. E como a gente não vai abordar LCA nessa aula e também não foi abordado em nenhum vídeo ainda, eu vou deixar de lado e eu vou deixar um link na descrição que tem a prova bonitinha utilizando LCA para quem tiver interesse. Mas bem por alto, a ideia seria você definir o LCA entre, tipo, você chuta dois vértices A e B e você supõe que esses vértices eles vão ter uma distância maior do que o próprio diâmetro que a gente encontrou. Você definiria o LCA entre esses dois vértices e você faria basicamente todos os casos, entre o LCA dele e o LCA dos outros vértices, e aí você tipo, provaria por absurdo de que não tem como você ter algum caminho maior do que o encontrado. Mas, falando de um jeito intuitivo, como que a gente poderia fazer? A gente não tem ciclos, certo? Então, quando a gente parte de um vértice para um outro vértice, a gente tem um caminho único sempre. Tipo, se eu pegar desse vértice para esse, ele tem um caminho único aqui. Menor caminho, né? É claro. E, tipo, se você tá indo de uma raiz para um vértice qualquer, que é o mais distante em relação a essa raiz, você necessariamente está indo para uma ponta, tipo, do diâmetro. Porque não faria sentido você pegar qualquer outro vértice aqui. Suponha que, sei lá, você pegasse esse vértice. Por que você ia pegar esse vértice se você descendo mais um, você fica mais distante possível daquela raiz, sabe? Tipo, porque você tá tentando maximizar sempre a distância. Então, essa noção de que se você enraizar e for pro vértice mais distante daquela raiz para você achar uma das pontas, seria meio que essa ideia de, tipo, não faz sentido você pegar qualquer outro vértice senão o mais distante. Porque você tá tentando maximizar a distância. E um negócio que também é válido é que essas pontas sempre vão ser folhas, né? Porque se eu tivesse um filho aqui, sempre iria compensar eu pegar esse filho, porque ele vai estar mais distante, ele vai dar uma resposta melhor. Então, a ideia de eu pegar uma das pontas seria isso. E aí, sabendo que esse cara aqui, ele é uma ponta, para você descobrir a outra ponta, é só você pegar o vértice mais distante dessa ponta, certo? Tipo, é algo intuitivo. Então, o algoritmo iria funcionar meio por conta disso. Eu sei que tá bem informal, mas eu vou deixar um link na descrição para quem quiser ver direitinho. Certo. Então, o jeito de implementar isso seria basicamente fazer uma BFS duas vezes. E eu vou pular essa implementação, porque eu queria implementar utilizando o DP, porque eu acho uma implementação bem bonitinha e fica bem curto o código. Então, bora abordar como que a gente resolveria esse problema pensando em DP só, ao invés de a gente fazer duas BFS. A nossa DP de um vértice U aleatório vai ser basicamente o maior caminho do meu vértice U para qualquer ponta que está na minha subárvore. Para qualquer vértice da minha subárvore. Então, vamos dar uma aumentada aqui. Se eu pegar do vértice 3 aqui, quanto que minha DP teria que armazenar? Ela teria que armazenar esse caminho aqui, certo? E essa DP é relativamente simples da gente construir, né? Porque se eu tô no meu vértice 3 aqui, bora colocar outros filhos, sei lá, 10, 11, 12. Eu vou ter aqui, tipo, 2 como a maior. Eu tenho que ter a resposta do meu filho já, né? Certo? Aqui eu vou ter 1, 2, 3.
E quanto que seria para eu construir para o meu pai aqui para o 3? O ADP do 3 seria basicamente o máximo que eu tenho dentre todos os meus filhos, mais um, porque eu tô adicionando minha aresta para subir para ele. Tipo, eu tô adicionando, no caso, se a gente pensar em questão de nó, eu tô adicionando meu próprio nó, né, no caminho. Então, ele pegaria aqui esse DP de 3, mais um. No caso, se a gente for pensar em questão de nó, não seria isso aqui, né? Seria 1, 4, 3. E aí ele vai incluir ele mesmo na resposta, então a gente subiria para cá e a gente teria esse caminho de tamanho 5, que são 5 vértices. Antes a gente estava pensando em quantidade de arestas, que não tá errado, depende. Tipo, você pode fazer dos dois jeitos, enfim. Certo. E o que que essa DP ajudaria pra gente descobrir o diâmetro? Tipo, tá, a gente viu que é de boas da gente manter essa DP, da gente construir essa DP, mas como que só com essa DP a gente pode resolver o problema do diâmetro? Primeiro, qual que seria o diâmetro aqui nessa árvore, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6... É esse daqui, né? O diâmetro. E o que que é o diâmetro? O diâmetro é basicamente uma combinação de dois caminhos. Então, quando a gente está no vértice 3 e a gente está vendo, tipo, qual é a melhor resposta que a gente vai ter agora para o vértice 3, qual é o maior caminho, a gente pode tentar combinar os meus filhos. Então, eu posso tentar combinar o meu filho, a resposta do meu filho 5, mas a resposta do meu filho 10, somando o meu cara no meu caminho, porque eu também quero 3 no diâmetro, certo? Então, a gente pode testar todas as possibilidades. Só que, como que a gente pode testar todas as possibilidades, todas as combinações entre os meus filhos sem ficar algo lento, né? A gente quer o máximo só, a gente quer só o diâmetro, a gente só quer maximizar. Então, enquanto a gente estiver fazendo, se o meu DP de 3 ele estiver armazenando o máximo entre os filhos que eu já olhei, sempre que eu for testar trocar o meu máximo, eu testo combinar o meu máximo também, pegando a resposta desse meu filho 10, mais a resposta que está embutida já aqui, como isso sendo diâmetro. E eu só simplesmente maximizo essa resposta para todos os vértices que eu passar. E isso resolve o problema do diâmetro também, basicamente. Então, como que a gente poderia resolver isso? Vamos implementar, eu acho que fica um pouco mais claro. E mostra o quão simples fica o código, acho que é da hora. Então, a gente simplesmente vai chamar uma única DFS. Eu posso enraizar a minha árvore no vértice que eu quiser, tanto faz. E eu vou só imprimir o diâmetro. A gente vai salvar a nossa DP, que eu já tinha criado aqui, mas enfim. E como que vai ficar? A gente vai percorrer todos os nossos filhos, igual a gente já estava fazendo antes. E antes de eu tentar trocar a minha resposta para um novo caminho maior, eu quero tentar combinar esse meu caminho. Então, eu vou pegar a resposta que eu já tinha salvo naquele filho, mais a resposta que eu tenho salvo no meu vértice. Então, se a gente pegar aqui, vamos voltar para, por exemplo, da questão mesmo, que é menorzinho. Então, a gente teria 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 5. Como que a gente faria? Inicialmente aqui teria 0 como resposta, aqui teria 1, aqui teria 1. A primeira combinação que eu vou tentar é o caminho de tamanho 0, que é meio esquisito, mas a DP tá inicializada assim, né? Mais o tamanho do meu caminho aqui, do vértice 4. E a gente vai perceber que não faz sentido eu pegar esse caminho. Então, o nosso diâmetro aqui vai ser 1 no início, mas ele vai ser alterado depois, né? Então, agora a gente vai falar que a nossa resposta aqui no vértice 3
é 2. Eu posso pegar o 3 e o 4. Quando eu for olhar meu próximo vértice, que tem caminho 1, que é o próprio vértice, ele vai tentar combinar o caminho de tamanho 2 que eu tinha aqui, mais o caminho que eu tenho de tamanho 1 aqui. Então a gente vai falar que o nosso diâmetro agora é 3. E ele vai maximizar o valor que tem aqui, que vai manter em 2. Beleza. Agora, quando a gente for pro vértice 1, ele vai ter 0 inicialmente. Ele vai tentar combinar 0 com 1. Vai formar um caminho de tamanho 1. Só que o nosso diâmetro tá 3, então não vai fazer sentido. Ele vai só ignorar. E ele vai falar agora que 2 é o maior caminho que eu tenho, que é o 1 e o 2. Agora ele vai pegar o 2 que eu já tinha, e ele vai combinar com um caminho de tamanho 2 que eu também tinha aqui. E agora o nosso diâmetro vai virar 4. Que é exatamente o que a gente quer. E aqui a gente vai aumentar nossa resposta para 3, porque tem 3 vértices. Por que a resposta está 3 aqui? Porque é a quantidade de vértices no caminho. Então, é basicamente a quantidade de arestas menos 1. Então, a gente só precisa tirar um menos 1. Ou a gente faz só considerando as arestas, tanto faz. Mas eu vou fazer considerando os vértices. Então, a gente pega a soma das DPs. E agora a gente vai falar que o nosso DP de V é o máximo entre o que eu já tinha salvo no DP de V, ou eu pegar o DP de A e somar o meu cara na minha resposta. E aqui, quando a gente for pegar, a gente vai ter que fazer diâmetro menos 1, para não dar problema. Então, bora rodar nosso código. Eu tenho que declarar o diâmetro. E eu tenho que chamar também a minha DFS, né? É importante. Eu não criei aqui. A gente tem que inicializar nosso DP como 1, na realidade, porque se eu tô numa folha, eu quero incluir ela na minha resposta. E qual que seria o problema? Se a gente não inicializar como 1, aqui vai estar como 0. E aí ele vai desconsiderar a minha folha na minha resposta. Então é mais fácil só inicializar como 1 mesmo. E aí a gente só, tipo, fica pegando o máximo entre ele sozinho no caminho ou eu pegar o caminho novo existente. E é basicamente isso, que seria esse código aqui. Então, tipo, só isso aqui resolve o problema do diâmetro. Se a gente pegar o código da BFS, eu espero que aqui não é da BFS. Acho que talvez esse seja. Sim. Esse aqui é o jeito fazendo a da BFS. Esse código tá bem feio, mas enfim. A gente, tipo, basicamente inicializa todo mundo como, tipo, não visitado, sei lá. E a gente faz uma BFS partindo de um vértice aleatório. E aí a gente vai pegar o nosso vértice mais distante e a gente vai fazer uma nova BFS partindo desse vértice. E aí depois a gente só pega a distância desse segundo vértice que eu percorri, que é a primeira ponta do diâmetro. Só que percebe que o código fica simples, tipo, não tá nada complicado, mas fica muito mais feio, sabe? Fica maior e tal. Então, quando eu quero implementar rápido, eu gosto de simplesmente codar a DP do diâmetro, porque fica bem mais simples. Tipo, o código fica muito curtinho. E é uma DP que é bem simplesinha de você entender e de você codar e tal. Então, eu acho interessante. Deixa eu só ver quanto tempo que tá. 59 minutos. Eu tinha separado de passar Euler Tour também. Eu vou dar uma passadinha por alto, eu acho. Porque eu acho que é interessante mostrar também. Então, a gente vai fugir um pouco desses problemas que a gente estava vendo. E a gente vai para Euler Tour agora. Eu não separei nenhum problema aqui pra gente implementar, mas eu vou deixar um código de algum dos problemas que eu vou sugerir para vocês fazerem. Que aí, se vocês quiserem, vocês podem ver como que eu implemento. Mas é bem simplesinho, a gente pode fazer também. Qual que é a ideia agora? É um negócio bem simples, que às vezes você nem percebe por trás. Mas quando a gente faz a DFS, a gente percorre os vértices numa certa ordem, em questão de entrada e saída.
E agora no leitura a gente vai estar pensando nisso, de qual é o tempo de entrada e o tempo de saída de cada vértice. Então, vamos simular a nossa DFS aqui. E sempre que a gente entrar num vértice, a gente vai anotar no nosso vetor aqui. E sempre que a gente sair, a gente também vai anotar. Eu vou colocar como verde sendo entrada e vermelho sendo saída, para ficar bonitinho. E vamos ver o que a gente vai criar aqui. Então, a gente entra pelo vértice 1, desce, vamos para 2 aqui primeiro. A gente desceu para o vértice 2. A gente saiu do vértice 2, porque não tem ninguém para o 2 visitar. A gente volta para o vértice 1. No caso, o voltar seria só percorrer outros filhos, né? Então a gente não passa por ele de novo, de fato. A gente vai agora olhar o nosso componente do vértice 3. No vértice 3 a gente entra, a gente vai para o vértice 4, a gente sai do vértice 4, vai para o vértice 5, sai do vértice 5, sai do vértice 3 e sai do vértice 1. Tá. O que a gente construiu agora é basicamente um vetor que representa a nossa árvore. Tipo, representa a ordem que a gente fez para percorrer a nossa árvore com a DFS. Poderiam ser outras ordens, porque eu poderia ter descido para o vértice 3 antes, ou para o vértice 5, por exemplo. Então, ela não é única. Mas a gente basicamente linearizou a nossa árvore. E o que é legal desse vetor aqui? É que ele tem algumas propriedades bem interessantes. Primeiro, um vértice folha. Perceba que sempre que a gente entra nele, logo em seguida a gente sai dele. Porque não tem ninguém para percorrer na subárvore dele, porque só tem ele na subárvore. Então, a gente consegue descobrir as folhas olhando só para esse vetor. As folhas são 2, 4 e 5. Só que, tá, além disso, outras coisas interessantes. Eu vou te dar um problema que você tem um vértice A e um vértice B, e eu quero que você me diga se o vértice B está na componente do vértice A, na subárvore do vértice A. Como que a gente poderia fazer isso só olhando para esse vetor? Então, vamos pegar o 2 e o 5. 2 e o 5? Vamos pegar um exemplo que tá de fato primeiro. Então, o 1 e o 5. Vocês concordam que para um vértice B, ele tá na minha componente, eu tá na subárvore de um vértice A, significa que eu primeiro tenho que ter entrada em A para depois eu entrar em B, né? O 1 e o 5 aqui, isso tá válido. Então, ele tá na minha subárvore de A? Será? Vamos pegar um outro exemplo aqui para mostrar que isso não é suficiente. Vamos pegar o 4 e o 5. Eu quero saber se o 5 tá na componente no subárvore do A. Eu falo componente por mania, mas entendo como subárvore. A gente olha aqui, o 4 apareceu antes do 5. Só que, opa, ele não tá na minha subárvore, né? Tipo, o 4 é uma folha, ele nem tem uma subárvore, tipo, além dele mesmo. Então, eu olhar se o tempo de entrada do meu vértice A é menor do que o tempo de entrada do meu vértice B, tá certo, mas não é suficiente. Porque eu posso ter esse caso de dois vértices que são irmãos, por exemplo, de subárvores que são irmãs. E eu não quero falar que eles são. Um tá contido na subárvore do outro. Só que o que acontece? A gente entrou e saiu do vértice 4 antes da gente entrar no vértice 5. Então, o tempo de saída do vértice 4 está anterior ao tempo de saída do vértice 5. Então, a gente pode usar isso para diferenciar se um vértice está na subárvore ou não. Eu preciso que, se o meu A ele contém o B na subárvore, eu preciso que o tempo de saída dele seja maior ou igual ao tempo de saída do B também. Nesse caso, o igual não faz sentido porque a gente está colocando tipo como tempos distintos, mas a gente pode simplesmente colocar um tempo sobreposto ao outro, porque a gente não vai montar esse vetor de fato todas as vezes, a gente pode usar só o tempo de tem in out num vetor mesmo. E aí a gente pode não incrementar o tempo de saída, mas enfim. Fica mais a detalhe de implementação isso. Então, se eu quero que um vértice esteja na minha subárvore, eu preciso primeiro entrar no meu vértice A, depois entrar no meu vértice B, e eu preciso sair do meu vértice B antes de eu sair do meu vértice A. Por quê?
sempre que eu tô saindo de um vértice, eu garantidamente percorri todos os meus vértices da minha subárvore e eu saí de todos os meus vértices da minha subárvore antes de eu sair dele. Então, isso daqui garante pra gente que um vértice B tá na subárvore de um vértice A. E a gente pode simplesmente olhar esse vetor. Então, se a gente linearizar a árvore, a gente consegue descobrir isso também. Tem outras propriedades bem interessantes no Euler Tool que eu não vou cobrir, porque precisa de estrutura de dados. Dá para fazer algumas coisinhas interessantes, tipo, ao invés de só checar se está na subárvore, a gente poderia, por exemplo, perguntar a soma de todos os valores que estão na subárvore, a gente poderia pegar o máximo, o mínimo, a gente poderia fazer também alguns desses problemas no caminho de B para A, por exemplo, só que eu utilizaria outras estruturas de dados e outros algoritmos, como, sei lá, algumas questões poderiam utilizar LCA, provavelmente utilizariam ou BIT ou SEG para você conseguir armazenar essas informações de intervalo, mas no fundo, tudo vai utilizar essa ideia do tempo de entrada e do tempo de saída dos nossos vértices. E essa ideia que eu queria mostrar, basicamente, eu não pensei em passar mais por conta de preferir de outros conteúdos que eu vi que estavam depois na ementa, então eu acho que não faria sentido passar nessa aula em si. Mas esse tempo de entrada e tempo de saída são coisinhas bem legais, assim, que eu acho bem interessante de árvore. Eu vou deixar alguns problemas na sugestão na descrição do vídeo, como sugestão para vocês fazerem, de alguns sites. Eu vou deixar também os problemas que eu fiz na aula, se vocês quiserem implementar e submeter e tal, para ver se está certinho. E eu vou ver se eu consigo deixar também um código que tenha essa brincadeira do tempo de entrada e tempo de saída no peixe bin aqui do vídeo. Que aí quem tiver interesse de ver a implementação e tal, você pode olhar. Mas é bem simples de implementar isso aqui, é só uma DFS mesmo. A gente pode implementar, na real. Então, eu gosto normalmente de fazer assim. A gente só guardaria, tipo, o tempo de entrada e o tempo de saída no vetor. E eu gosto de guardar uma variável chamada timer. Então, o que eu faço aqui? Quando eu tô aqui, basicamente, eu tô entrando no meu vértice. Então, eu incremento a variável timer. E fazendo, tipo, para criar de fato o tempo de entrada sendo diferente do tempo de saída, eu tenho que incrementar na saída também. Mas, enfim. Aí aqui a gente vai fazer a nossa DFS padrão. Você pode usar outras coisas que talvez sejam necessárias na questão. E aqui a gente colocaria o tempo de saída. Se a gente quiser construir esse vetor de fato, a gente simplesmente cria um vector e puxa o meu vértice no momento que eu entro e no momento que eu saio também. E isso aqui implementaria esse vetor. É basicamente isso. E para você checar essa condição, seria só fazer um if mesmo, né? E basicamente. Para pegar em caminho, daria para fazer também, só que precisaria de LCA, daí não daria para fazer só olhando os próprios vértices. Mas é um negócio que eu acho bem legal. E é basicamente isso para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar na descrição do vídeo que eu vou ver se eu consigo responder ou alguma coisa assim. Enfim. Eu deixarei meu contato, mas como vai ficar público, eu acho meio paia. Mas é basicamente isso. Boa sorte. Continue estudando e arrasem no UFP. E quem sabe a gente não se conhece na fase final esse ano. E é isso.